Olá, queridos irmãos e amigos que nos assiste em mais um capítulo dos Palavras de Vida Eterna, do Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O capítulo hoje é o 9 e o nome é Socorro e Concurso. Mas antes, convidamos a todos para fazermos uma prece e dizendo dentro do nosso coração: amado Jesus, nossa eterna gratidão, Senhor, pelas bênçãos que derramas sobre o planeta Terra. Obrigada por esta casa tão linda, tão abençoada que é a Terra. Obrigada por sermos quem somos. Sem o seu auxílio, sem a sua direção planetária, o que seria de nós, este povo ainda tão rebelde? Que os nossos corações se abrandem, que a nossa fé aumente e que o amor e o louvor pela vida e ao nosso Pai Celestial seja para todos sempre. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então vamos ao capítulo 9, Socorro e Concurso. Inicia assim. Marcos relata esta frase de Jesus. Quantos pães tendes? É uma pergunta. Segundo agora as palavras de Emmanuel. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o concurso de suplicarmos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é preciso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor opera maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso é necessário lhes ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. Muito bom ensinamento que Emmanuel nos concede para todos nós. Estudemos, então, algumas palavras, algumas colocações que nos faz esse Espírito querido. E ele diz, então, que Jesus não pergunta aos discípulos, e quando assistimos aos filmes que relatam a vida de Jesus, essa passagem, normalmente, ela é citada, né? Diz-nos alguns estudos que haviam cerca de 4.000 pessoas, né?
Então, e eles ficaram lá por uns 3 dias e precisavam de comer. Pedro sempre muito preocupado e foi junto com seus irmãos falar com Jesus. Senhor, eles têm fome, eles estão famintos, porque quando chegaram aqui já vieram de muito longe. Então, eles já estão há dias sem comer. E aí, Jesus não pergunta quantos pães nós temos na cesta, mas ele pergunta, né? Quantos tendes? Por que Jesus pergunta isso? Não seria mais coerente ele perguntar quantos pães necessitamos? A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base de socorro que suplicamos. O pouco que nós temos é um muito para muitas pessoas. Vamos trazer para os nossos momentos da terra. Muitas vezes a gente diz, eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar. Eu tenho tão pouco. E nós temos exemplos excelentes que daqueles que pouco têm, o muito que fazem. E com aquele pouco que eles tinham dos pães e dos peixes, Jesus encheu muitos, dezenas de cestos de pães e de peixe, que sobrou uma boa quantidade para distribuir após, na medida em que eles iam embora. Conversavam com Jesus, ouviam Jesus, recebiam os tais, entre aspas, milagres, que é a transformação do ser, né? É o fluido imenso, o magnetismo divino de nosso Senhor Jesus, que é o que chamamos de milagre, e então recebiam e iam embora, e ainda levavam uma côdea de pão. Então, meus amigos, daquilo que nós temos tão pouco, podemos oferecer para o outro, e o outro, muitas vezes, recebe como único alimento que possui. E não só o alimento que estamos falando em referência do pão, da água, do leite, do arroz, do feijão, também, mas não só. Estamos falando de uma palavra. Quantas vezes nós ouvimos de alguém que nunca esperávamos ouvir, uma palavra de conforto, uma palavra de alento, e é tão pouco para aquela pessoa. E aquela pessoa que dá esta palavra para nós, ela nem se acha em condição de dar. No entanto, aquela palavra resulta para quem ouve uma grande transformação e modificação na sua vida. É um imenso socorro que nós estamos recebendo. E pouco valorizamos isso, na verdade, né? Continuando, diz assim: em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhes ofereciam. Ou seja, ele pegou a cesta dos pães, que na verdade não era um cesto raso, porque só tinham poucos peixes. Não quero afirmar, mas teria que ter a certeza, mas em média de 5 pães e 5 peixes. E ele orou aos céus, elevando, então, aquilo que possuía. As migalhas que possuíam diante daquela multidão eram as migalhas. E ali, orando ao Pai, ele rogou em silêncio. E houve, então, aquilo que nós sabemos, né? Daquela imensidade de pães e de peixes ao sustento de todos. Muitos de nós, falando em termos de humanidade, estamos muito necessitados dessas migalhas para a transformação do amor, da verdade, da ética, para termos um mundo mais humano. Nós precisamos humanizar a nós mesmos, humanizar-nos com os sentimentos melhores, com brandura. Nós devemos aprender a querer a nos curar, a curar a nossa alma, a curar a nossa teimosia, a nossa indolência, para também curarmos assim o nosso corpo.
Socorro e concurso é para todos nós, em todos os sentidos da nossa vida. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Lembra que nós falamos que Jesus elevou aos céus as migalhas que possuía e rogou a Deus, orou a Deus. Jesus orava muito. E nós estamos orando? Ou será que nós só estamos pedindo na hora da dor, na hora do desespero, na hora do sentimento da perda, ou a perda financeira, a perda de amigos, mas principalmente nos dias atuais, a perda de alguém querido? Nosso Senhor é para a tristeza, mas Ele é para a alegria. Nosso Senhor é para a paz. Nosso Senhor é para todos os momentos. Falar com Jesus, falar com Deus, não é algo que nos tome tempo, porque nós usamos a nossa mente, usamos o nosso coração, e onde quer que estejamos, podemos dizer: Senhor, eu te louvo por esse dia maravilhoso. Que chuva linda que o Senhor está me dando. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigada por esse dia de sono. Ah, como é bom acordar. Ah, como é bom chegar ao final do dia e poder repousar. É simples falar com Deus. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes. Não pense, talvez, eu não vou orar porque eu não sei fazer uma prece bonita, eu não sei louvar a Deus, eu não sei agradecer. Claro que sabe. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Sabe qual é o segredo? O segredo é você, na medida que pode, falar alto, rezar, orar, como você queira, em voz alta. Em voz alta, onde você mesmo possa ouvir as suas palavras e louvar a Deus pela própria vida. É só fazer uma análise do seu corpo. Vamos escaneando o nosso corpo. E se nos faltar algo em nosso corpo? E se adoecermos determinada parte do nosso corpo, nosso órgão? E quando nós adoecemos, nós não lembramos exatamente do local onde há aquela enfermidade? E quando o nosso corpo está bem, será que nós louvamos a Deus e agradecemos? E pedimos a Ele que renove sempre nossas células? Então, quando nós fazemos isso, essa oração tão simples, meus amigos, em voz alta, nós vamos aprendendo a orar. Façam isso e dará certo. Olha, Emmanuel também diz: não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, palavras difíceis, palavras bonitas, poéticas, se você não sente dentro do seu coração. Se a sua consciência não alinha aquele sentimento, é vazio, não chega ao Pai. De nada adianta. Continuando o parágrafo, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, que Deus nos conceda as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Nós temos que nos esforçar. Deus sabe de tudo. Os espíritos amigos, nossos irmãos imortais, como somos nós, mas eles hoje, nesse momento de nos auxiliar aqui na Terra, desencarnados, como chamamos, nossos irmãos também conhecem muitas coisas de nós. Não vasculham a nossa vida, mas como estão fora da carne, nos leem com maior facilidade. E eles também podem ouvir perfeitamente nossos rogos, nossa prece maravilhosa, mas sentem o nosso coração. Está falando algo que não está sentindo. Então, nós devemos tomar tenência e sermos sempre honestos com a nossa própria consciência.
Não adianta solicitar bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. É verdade. De que adianta nós rogarmos a Deus, pedirmos misericórdia, pedirmos socorro para as nossas dores, para os nossos males, para enfrentarmos os problemas na terra? O medo, hoje em dia, o medo, todos têm um pavor de adoecer. Nós deveríamos aprender verdadeiramente a nos cuidarmos, mantermos todos os protocolos necessários, né, para o Covid-19, o que nós estamos enfrentando desde o final do ano passado. Mas o medo atrai medo. A alegria atrai alegria. O prazer da vida atrai o prazer da vida. O amor atrai o amor. O contrário também. Porque nós não sabemos quem está na nossa psicosfera. Sabemos se observarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, a vontade daquele momento. Qual é o maior sentimento que nós estamos tendo agora? O que nós estamos passando? O que nós estamos ouvindo? Rechaçamos o que ouvimos? Aceitamos o que ouvimos? Meditamos, pensamos o que ouvimos? Não só agora, mas em todos os momentos, na nossa vida no dia a dia. O que é que se passa em nós? A nossa boca fala mel, mas nossos sentimentos falam ódio? É isso que nós estamos oferecendo a Deus? Não, não é isso. Deus nos conhece de uma forma que nós jamais iremos compreender, a não ser quando tivermos atingido a condição de espíritos bons. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Olha, ele diz assim, ó, com certeza Deus operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. É o que acabamos de dizer. É o louvor e o agradecimento pela vida. É aqueles que estão à nossa volta, o próximo mais próximo. Se nós vibramos bem, o próximo mais próximo também vibra bem. Se alguém em casa é depressivo, ou se alguém em casa é muito agitado, muito nervoso, se alguém em casa tem pensamentos contrários ao amor, à verdade, e nós também entramos naquela sintonia, quem poderá auxiliar aquele clã familiar, aquela família, aquelas pessoas, aquela casa? Como é que aquela casa vai vibrar? Pelo menos um deve manter o concurso do amor, o concurso da oração, o concurso da certeza que tudo na terra é passageiro. E que nós devemos fazer e praticar o nosso melhor, não porque está escrito no Evangelho do Cristo, mas porque a nossa condição humana, a nossa ética, a nossa consciência, ela diz que aquilo é errado, que aquilo nós não deveríamos fazer, que aquilo nós não deveríamos pensar, que aquilo é orgulho, que aquilo é vaidade. E aí nós começamos a fazer um caminho de volta. E é nesse caminho de volta que nós nos encontramos. E aqueles que estão à nossa volta, os nossos próximos, mais próximos, por certo, estarão sendo auxiliados. Dispensarás socorro aos que amas. Transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. É o que falamos anteriormente. Na medida em que nós modificamos em detrimento a alguém que está ao nosso lado,
quando nós convivemos muito tempo ou anos com uma pessoa depressiva, nossa tendência é ficarmos depressivos. Quando nós ficamos muito tempo ao lado, anos, com uma pessoa que não vê o sol, mesmo que o sol venha todos os dias, esteja presente, que ele não vê alegria na vida, nós passamos também a sentir aquela vibração. E como falei, a nossa casa vai ficando triste, apagada, doentia. E quem é que vai nos auxiliar, não é mesmo? Então, se nós dispensamos socorro aos que amamos, nós transformamos o quadro social, doméstico, social, dos nossos vizinhos, daqueles que nos rodeiam, daqueles grupos em que nós participamos, sejam religiosos ou não, e também ficaremos com o templo doméstico respirável, ou seja, respirável espiritualmente falando. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Que ele quer dizer o quê? No meu entender, ele quer dizer, contudo, para isso, ofereça ao outro os recursos de que tu possui. Não obrigue a ninguém, porque ninguém consegue abrir a cabeça de alguém e colocar lá algumas coisas, mas principalmente pelo exemplo. Pela conversa franca, pela conversa sincera, fazendo uma prece. Primeiro conseguimos falar mentalmente, vamos conversando mentalmente com a pessoa, dizendo, olha, não é por aí, existem outros caminhos. Depois nós vamos com a prece, depois nós falamos e falamos. No sentido de que a pessoa consiga ir lentamente descobrindo dentro de si valores maravilhosos, uma luz que talvez ele ou ela nem sabiam que existiam. Mas isso sem forçar, sem obrigar. Apenas colocar o seu ponto de vista. Não te esqueças, pois, de que no auxílio ao outro não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora que deve encontrar em ti. Então, não te esqueças que no auxílio dos outros, Deus também conta contigo, com o teu auxílio, embora pequenino, porque esse auxílio existe em ti, existe em mim, é o que Emmanuel está dizendo. Né? Não te esqueças que Deus estará sempre contigo. Deus estará sempre conosco, não estará, está sempre conosco. Vamos mudar o verbo. Deus está sempre conosco, em todos os milésimos de momento, porque o reino de Deus mora dentro de nós. Um dia, meus irmãos, um dia nós vamos acordar e nós vamos verificar como somos felizes. Como nós temos um Pai amorável e misericordioso, que não interfere em nossa vida, apenas nos aguarda, mas que nos dá todos os meios para não cairmos nas redes da amargura, da depressão, da solidão e da tristeza. Nós passamos por tudo isso. E não é errado passar. Nós somos humanos, estamos caminhando, estamos aprendendo. E uma das melhores coisas que nós devemos fazer é orar, pedir socorro, lembrando de Jesus. Jesus só tinha umas migalhas relacionadas aos pães e relacionado aos peixes. E ele tinha uma multidão faminta, que quando chegaram até ali para ouvi-lo e conhecê-lo, já passavam fome, porque andaram quilômetros e quilômetros, tudo a pé. Na grande maioria muito pobres, muito carentes de tudo, muito necessitados. Então, das migalhas, Jesus transformou numa das passagens mais belas do Evangelho.
Então, que Jesus sacie também com essas nossas migalhas, sacie o nosso espírito de esperança, de fé, de transformação, de fazermos a nossa parte, tudo o que nós pudermos fazer. Cada assunto merece uma definição separada. Cada assunto é um assunto a ser tratado. E para cada assunto nós conclamamos a presença do amor, a presença de Jesus. E que dentro de cada assunto de nossa vida, dentro das nossas migalhas, o Divino Mestre possa estar sempre presente. E assim, vamos dizer, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pelo amparo, pela proteção, pelas intuições dos Espíritos amigos, queridos irmãos de tantos e tantos milênios. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença em nossa vida. Abençoe os lares, abençoe as pessoas que passarem por aqui, Senhor, e que possam sentir a energia do teu amor e da tua luz. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada por nos ouvir. Esperamos poder ter contribuído com algumas palavras. São as migalhas que tivemos hoje para oferecer. Dessas migalhas, os irmãos possam construir muito sol nos seus corações. Até breve.